Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal do YouTube Mulher Intelectualmente Lê, tá? Para falar de um livro que é muito especial. E aí vocês podem estar falando, né? Mas Edmara, todos os livros que você fala, que você partilha, são livros especiais. Bem, mas esse eu garanto para vocês que é extremamente especial. Até porque é um livro meu, exatamente. Meu primeiro livro, né? Como a gente costuma dizer, meu primeiro filho, exatamente. Então eu estou passando aqui para falar com vocês sobre um livro que eu tive o prazer de escrever, de publicar, né? E que tem até algumas lives aí no YouTube falando dessa obra que realmente assim foi libertadora para mim. Então eu estou falando aqui de Reflexões de uma Viajante, uma jornada de fé e cura. E neste vídeo, já peço, tá? Compartilha o vídeo, dê seu like, tá? Não deixe de dar seu like, deixa seu comentário aqui para falar um pouquinho de tudo que a gente vai estar conversando aqui. E se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, peço para você seguir, ativar todas as notificações, porque é de extrema importância, ok? E se você ainda não conhece a nossa comunidade de mulheres intelectualmente ativa, vai estar aqui na descrição do vídeo nosso perfil no Instagram. Segue lá, curte e você vai conhecer um pouquinho mais aí da nossa comunidade do Clube de Livros, ok? E agora, voltando aqui, vamos falar então de Reflexões de uma Viajante, uma jornada de fé e cura. E vocês podem estar perguntando, mas por que, né, Reflexões de uma Viajante? Reflexões de uma Viajante, né, são reflexões da minha vida, da minha jornada, né, de transformação, de busca pelo autoconhecimento, da libertação das cadeias, das libertações dos traumas, né? E como eu consegui aí ressignificar muitas coisas na minha vida. Então, é um livro pensado para mulheres. Isso não quer dizer que você que não é mulher não possa ler o livro. Pode ler, ter aprendizados, né? Entender um pouco mais do nosso universo feminino, né? E você que é mulher, eu tenho certeza que você vai se encontrar em um desses capítulos. Vai ter coisas que vai falar com você em um dos nossos capítulos que estão aqui, tá? Então, Reflexões de uma Viajante, ele trata, né, de traumas, trata de temáticas que muitas vezes é tabu pra gente, né? Tabu, seja na sociedade, dentro do contexto familiar ou talvez também dentro do contexto religioso, né? São coisas que estão na nossa sociedade que praticamente todas nós mulheres já vivenciamos ou conhecemos alguém que vivenciou algum desses traumas e que por algum motivo não foi dado o devido apoio, não foi dado a devida importância. E aí a gente começa a carregar, né, todas essas dores, todos esses traumas e consequentemente, né, traz vários bloqueios, traz várias dores, traz várias tristezas pra gente, tá? Então aqui a gente vai falar, né, dentro de Reflexões de uma Viajante, eu trabalho várias temáticas, né, como a questão do abuso sexual infantil, a questão do suicídio, a questão de abortos, da não maternidade, de divórcio, trato a questão de estupro, né? Então, assim, são tantas dores, né, da questão da ressignificação da maternidade, dessa figura, dessa mãe, né, que muitas vezes no decorrer da trajetória, né, vivenciei a orfandade de pais vivos, né, e como tudo isso repercutiu e como tudo isso influenciou negativamente as questões, né, do meu temperamento, do comportamento e como foi necessário fazer imersão aí no processo de busca do autoconhecimento, no processo da cura, no processo da libertação dessas dores, né? E como eu precisei deixar essas dores
tratei dessas dores e como isso hoje influencia na minha vida e como hoje, né, eu atuo aí no processo, né, de ajudar tantas outras mulheres que perpetuaram, que passaram e que estão aí nesse processo dessa jornada, né? Então, por isso, reflexões de uma viajante, porque todos nós somos viajantes da nossa trajetória, todos nós passamos por uma trajetória, todos nós temos a autonomia, né? O processo aí de escolher se eu quero me sarar, se eu quero curar ou se eu não quero, né? Vou ficar inerte, presa ali na caverna de Platão, me fazendo vítima do que fizeram comigo, ou eu vou pegar toda essa dor, eu vou tratar e eu vou impactar a vida de outras pessoas positivamente, tá? Então aqui dentro de Reflexões de uma Viajante, a gente vai tratar exatamente disso. Então, de primeiro, né, não é um livro que seja uma autobiografia minha, não é. Ele é taxado como memórias, né, porque eu trago ao longo do livro várias experiências que eu tive dentro dessa trajetória, né, de dor desde o meu nascimento. Então eu começo falando o livro aqui, realmente, né, eu venho trabalhando aqui dentro do livro o meu nascimento. Então eu trato, né, de uma maneira, eu busquei tratar de maneira poética, mesmo sendo dores, né, eu busquei trazer uma linguagem mais poética, mais leve, né, e isso fez com que fizesse com que todo o livro fosse escrito de forma leve e as pessoas se conectaram. Eu já tive vários feedbacks positivos de várias mulheres, né, que despojaram as suas dores posteriormente depois da leitura desse livro e falou o quanto esse livro foi libertador para elas entenderem a história delas, entenderem as mães dela, e eu acho que vale muito a pena você ler esse livro, tá? Então aqui eu venho falando do meu nascimento. Dentro do nascimento eu conto, né, toda a trajetória de estupro que minha mãe passou, como foi o processo, né, da descoberta dessa gestação, da questão da tentativa de aborto, depois da tentativa dela tirar a vida, como foi meu nascimento e como isso repercutiu aí no processo da minha vida e como foi esse processo da primeira infância, né? Então a gente vem tratando isso. Logo depois eu conto, né, como é que eu na minha primeira infância, já vivendo todos os traumas, todas as rejeições dessa maternidade, né, da minha mãe, e como isso foi doloroso eu passar também por um processo, né, de abuso sexual aí dos 2 até os 10 anos de vida. Posteriormente eu venho falando de uma tentativa de suicídio que eu tive aos 15 anos de idade, e aí a gente vem falando sobre a maternidade, o sonho não concretizado, onde eu conto daí dos meus vários abortos que eu tive aí ao longo da trajetória, como eles sucederam, como foi difícil para mim essa libertação, enfim, né, de entender aí a não maternidade e de como foi possível poder maternar na vida de outras pessoas. Eu venho contando também sobre o enfrentamento de divórcios, né? Como foi difícil enfrentar um divórcio estando dentro de uma comunidade eclesiástica, né? Sendo líder dentro de uma comunidade eclesiástica, como foi esse peso, o que a gente carrega para a nossa sociedade, você sendo uma mulher divorciada. Trabalho a questão, né, das mudanças, das fugas, que muitas vezes a gente não quer lidar com aquela perda, não quer enfrentar os ciclos, não quer fechar ciclos, e como eu fugi de tudo isso e depois eu tive que retornar para poder fechar os ciclos e começar uma nova jornada. Eu trato muito isso aqui também dentro do livro. Busco, né, ter uma parte que eu trabalho como eu venho ressignificando a minha relação de filha com essa mãe que sofreu um estupro e aos 19 anos de idade, que enfrentou tudo dentro de uma década de 80,
né? E como a gente tem buscado aí constantemente reviver tudo isso, né? Trabalho a questão do perdão, porque eu conto um relato muito profundo, né, de quem foi esse abusador na minha vida, dos 2 aos 10 anos de idade. Eu convivi com esse abusador muitos anos na minha trajetória e depois eu tive no leito de morte dele, eu tive várias experiências e aí como foi possível vivenciar esse perdão e ser liberta, né? E perdoar essa pessoa que causou tantos danos aí para minha vida, né? E aí eu venho trabalhando tudo isso e venho trabalhando aí a questão, né, de como eu tive que voltar para casa para fechar esses ciclos, aprender esse novo de Deus, né? Que Deus ele pode transformar todas as coisas e eu venho trabalhando sobre isso. E no final, o último capítulo do livro, ele trata literalmente como foi esse processo, né? Ou como está sendo esse processo, né? De cura, de jornada de fé, de cura e libertação. E eu venho detalhando literalmente, porque o livro eu conto, né, várias trajetórias e aí no último capítulo eu venho aí amarrando todas essas trajetórias e colocando quem foram pessoas que foram importantes, que me ajudaram a sair do fundo do buraco, como eu vivenciei esses processos de libertação e como tem sido, né? Então vocês vão perceber que no final do livro dá a ideia de que tem uma continuidade. Tem sim uma continuidade. Estou trabalhando nessa continuidade. Acredito que talvez ano que vem a gente já esteja lançando, mas a ideia é basicamente essa, tá? E eu queria, né, trazer para vocês aí só uma leitura do finalzinho aqui do livro, que eu acho que é bem importante, que a gente vem tratando aqui um pouquinho, né? Que eu falo um pouquinho da jornada de fé e cura e eu falo um pouquinho como eu decidi, né, percorrer esse caminho. E eu falo assim: aqui descrevo como jornada o meu testemunho de transformação de vida, de cura e fé. E entendo que esse caminho não se encerrou, ele ainda continua. E dependendo das escolhas que eu fizer para a minha vida, poderá me proporcionar experiências positivas ou negativas. Estar nessa jornada requer determinação, disciplina, renúncia, mudança de paradigmas e hábitos. É estar a todo tempo buscando uma novidade de vida e entendendo que o caminho para a cura da alma é repleto de dor. Eu decidi percorrer esse caminho. Eu decidi que precisava fazer escolhas saudáveis para ressignificar minha vida, sair do vitimismo e me encontrar como filha de Deus e mulher. Por isso, a trajetória, o caminho e o percurso são simbolismos para descrever o processo de transformação pelo qual minha vida passou e como se deu cada etapa vivida por mim. Particularmente, eu nunca pensei que pudesse colocar no papel minha vida, testemunhar para tantas pessoas o agir de Deus em mim e deixá-lo público. Percebo que, quando faço isso com tanta naturalidade e sem dor, vejo o poder do Pai e compreendo como Ele, de maneira tão extraordinária, me curou. Hoje olho para o passado e consigo enxergar nos detalhes o cuidado de Deus para comigo. Percebo que mesmo em meio ao caos, Ele nunca me deixou só e é impossível não amar esse Pai. É sobre isso, reflexões de uma viajante. É sobre se libertar, é sobre se perdoar, é sobre entender que a gente pode utilizar da nossa dor para abençoar outras vidas e consequentemente, né, curar tantas outras pessoas, porque pessoas trazem dor, mas outras pessoas podem ser canal de cura. E eu desejo que você leia esse livro, tá na Amazon, vocês podem comprar na Amazon e eu desejo que esse livro seja libertador para vocês.
como foi para tantas outras mulheres que já leram e já partilharam dele, tá? E escreva aqui nos comentários. Espero ler e vou responder todos. Um abraço, pessoal!